Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou continuar os comentários às questões de língua portuguesa da banca IBAD, pensando em você que vai prestar concurso para professor do estado da Paraíba. A prova vai ser realizada em dezembro e nós vamos postar daqui até lá, regularmente aqui no nosso canal, várias videoaulas como essa aqui. A nossa ideia é trazer para vocês um material de estudo de qualidade e principalmente gratuito, em que vocês possam ver como as questões de língua portuguesa são formuladas e tratadas por essa banca, ok? Então nós vamos começar os comentários aí, vocês podem aproveitar para anotar as dúvidas que tiverem e nós vamos ter um prazer enorme em ajudá-los, nesse processo que vai levar vocês à aprovação, ok? Então nós temos aí uma prova, com 10 questões, foi aplicada um processo seletivo para professores também, e vamos ver lá como é que a língua portuguesa é cobrada aí pela banca IBAD, certo? Vamos ver quais são as pegadinhas que a gente tem que prestar atenção aí para gabaritar essa prova, que eu vou logo dizendo para vocês, não é tão difícil assim. Conhecimentos básicos da gramática do português fazem com que vocês façam uma ótima prova, ok? E prestando atenção nas nossas dicas aí, a chance de sucesso vai aumentar bastante. Então nós vamos lá, temos aí o texto intitulado Os 10 Mandamentos do E-mail, vamos dar uma lida nele e vamos aí já partir com tudo para cima das questões, certo pessoal? Então nós temos assim, os 10 mandamentos do e-mail. A escrita não produz o mesmo efeito da fala. A afirmação, óbvia, parece ignorada por pessoas cada vez mais conectadas o tempo todo por tablets, smartphones ou computadores. A comunicação escrita parece ter tomado a dianteira em várias frentes antes dominadas pela fala. Essa prevalência fica clara na preferência crescente por e-mails, torpedos, chats, twitters, comentários e posts como forma de expressão e comunicação. Pesquisa da Pew Global de 2011 mostra que 92% dos internautas usam o e-mail como principal ferramenta de comunicação, mais que os smartphones e redes sociais. Mas, na era da Web 2.0, da conexão móvel constante e com alta interatividade, avança também o outro extremo, de internautas que capengam ao escrever um e-mail eficiente, começando por aqueles na dianteira da Web 2.0. O uso indevido de abreviações, formalidades ora excessivas, ora inexistentes, o equívoco de linguagem e tratamento, a falta de objetividade e assertividade são ruídos corriqueiros na comunicação eletrônica. Segundo Rui Leal, superintendente do Instituto Via de Acesso, que prepara e insere jovens no mercado de trabalho, 90% da comunicação feita e recebida pelas entidades privadas hoje é via e-mail. Isso é uma arma que o colaborador tem na mão. Se não estiver muito bem orientado e preparado, pode escrever absurdos em seus e-mails. Alerta. Munido de um e-mail corporativo, qualquer um pode falar em nome da organização. Leal sabe que rispidez, ironias e brincadeiras mal interpretadas geram desentendimentos por conta da linguagem, que se pretende distante e próxima ao mesmo tempo. Por isso, os especialistas e as empresas tentam sistematizar as regras que regem a comunicação por e-mail. A apreensão tem levado empresas e consultores que capacitem funcionários a redigir e-mails não só sem deslizes na língua portuguesa, mas eficientes e adequados à comunicação profissional. Coach executiva e educadora corporativa da Atingir Coaching e Treinamento, Regina Gianete Dias Pereira se especializou em oferecer cursos de comunicação empresarial e diz que treinamentos para mensagens eletrônicas são cada vez mais pedidos. E-mails mal escritos, confusos, pouco claros, feitos sem consciência, geram mal entendidos, perda de negócios, tempo e, especialmente, produtividade, observa. A primeira lição é que dominar a tecnologia não significa domínio no uso da linguagem. Daí a falsa impressão de que pessoas conectadas e integradas tecnologicamente se comunicam via internet com mais propriedade, quando, na verdade, uma habilidade independe da outra. O que faz diferença são alguns cuidados de adequação da linguagem para o contexto da comunicação.
Regina conta o caso de uma instituição que gerencia pensões e aposentadorias e que possui cadastrados milhares de pensionistas. Segundo ela, a administração enviou um e-mail sobre uma mudança que seria feita nos pagamentos. Era para ser algo simples, mas foi escrito de uma maneira tão confusa que ocorreu um colapso na central de atendimento da empresa, porque ninguém entendeu a mensagem, terminou se assustando e teve de ligar, relata. Então nós temos aí o texto, que fala de um assunto muito pertinente, inclusive, que é sobre língua portuguesa, justamente o assunto que nos leva aqui a essa prova, ok? Então, vamos ver como é que as questões estão abordando. Então, a questão número 1 diz o seguinte: assinale a opção correta, né? Pede lá para marcar a opção correta, com relação às ideias apresentadas no texto. É a questão clássica de interpretação de textos, né, pessoal? A gente sabe que toda interpretação de texto cobra ali do aluno que ele interprete o texto de maneira global. O que significa isso? É entender o sentido do texto como um todo, qual é a intenção do autor, qual é o assunto central do texto. Ok? A gente consegue isso aí fazendo uma leitura ampla do texto, evitando interrupções, certo? Ou evitando fazer uma leitura muito lenta, tá? Então, é sempre preciso tentar entender o texto como um todo. Então, geralmente, as bancas trazem esse tipo de questão e a banca IBAD não é diferente. Então, nós temos aí de marcar a opção correta com relação àquilo que é afirmado no texto. Então, na letra A, nós temos: a linguagem escrita deve ser clara, precisa e adequada ao contexto para gerar ruídos na comunicação. Não, falso. Ela tem que ser clara, precisa e adequada ao contexto, justamente para evitar ruídos na comunicação. Okay? Ruído, na teoria da comunicação, é tudo aquilo que atrapalhe a comunicação, certo? B. Como a produção da escrita é semelhante à fala, as pessoas devem se preocupar com a correção da linguagem. Falso. É falso segundo o texto e é falso também se nós olharmos um pouquinho de linguística, né, pessoal? A fala é uma coisa, a escrita é outra completamente diferente, tá? E o texto fala justamente dessa confusão, em que você tem um texto que é escrito, que é o e-mail, com característica de texto falado, e aí essa confusão está gerando ruídos nas empresas. No item C, temos: as pessoas precisam utilizar uma linguagem mais cerimoniosa na redação dos e-mails. Não, os e-mails têm que ser precisos, objetivos, claros e simples, ok? Cerimonioso só em outros tipos de texto mais rebuscados, como um ofício, por exemplo, uma ata e outras coisas. D. Os equívocos de linguagem costumam ser mais comuns em e-mail de quem não fez curso de comunicação empresarial. Isso pode até ser verdade, mas não é o que o texto está dizendo. Ok? O texto não está fazendo nada a respeito de cursos, né? Embora ele cite uma professora de um desses cursos. Então, gente, por eliminação só sobrou o item E. A falta de clareza na linguagem pode implicar prejuízo no rendimento de uma empresa. É até citado o caso lá da central de atendimento que, né, entrou em colapso por causa de um e-mail mal redigido e, obviamente, que isso gera prejuízos numa empresa, ok? Então, questão número 1, letra E, sem maiores problemas aí. Já na questão de número 2, temos aqui alguma sutilezazinha, ok? Para a qual vocês devem estar bem atentos. Diz a questão: assinale a opção em que a palavra destacada exprime no contexto a mesma ideia da palavra destacada em 90% da comunicação feita e recebida pelas entidades privadas hoje é via e-mail. Então, nós temos esse E aqui que está em destaque. O E, ele é uma conjunção coordenativa aditiva. Ele tem o sentido de adicionar uma informação, ok? Então, nós temos que olhar onde que as palavras destacadas aqui têm o mesmo sentido aditivo, certo? Na letra A, nós temos: era para ser algo simples, mas foi escrito de uma maneira tão confusa que ocorreu um colapso na central de atendimento da empresa, porque ninguém entendeu a mensagem. Então, temos esse mais aqui, gente, que tem um valor adversativo, de oposição. E, obviamente, que a oposição não é a mesma coisa que a adição. Ok? Para ter o mesmo valor aqui, tem que ser algo do grupo aditivo. Ok? E o mas é do grupo das conjunções adversativas. No item B, a apreensão tem levado empresas e consultores que capacitem funcionários a redigir e-mails não só sem deslizes da língua portuguesa, mais eficientes e adequados à comunicação profissional. Então, a gente tem outro mais aqui,
E qual é a pegadinha da questão? Ora, o mais pode confundir com esse aqui. Aqui você disse que o mais é adversativo e, portanto, não é a resposta. Então, muito provavelmente aqui também vai ser, correto? Não. A pegadinha está o seguinte, repare que vocês têm aqui no início, ó, o não só. O não só, junto com o mas, vai formar uma conjunção aditiva. Na verdade, aparece muitas vezes não só, mas também, não só, como também, não apenas, mas também. Então, esse grupo conjuntivo aqui, iniciado pelo não só, ele tem o valor aditivo. O mas sozinho, ele não dá o valor aditivo, mas combinado com os outros dois, dá sim. Ok? Então, a resposta aqui, ó, letra B. Certo? Fiquem atentos para isso aí, porque vocês batem o olho aqui, mas o mais é adversativo, então não é? Não, tem que olhar direitinho e ver se ele não está combinado com o não só, né, vindo antes dele, formando um grupo conjuntivo com um valor aditivo. Certo, pessoal? Então, questão 2, resposta item B. Na questão de número 3, uma questão de concordância. Concordância é um dos pontos mais frequentes em todos os concursos e no IBAD não é diferente. Tá, pessoal? Então já fica aqui a dica para que vocês se concentrem no estudo da concordância. Aqui nós temos o caso clássico da concordância com expressões percentuais. Em 92% dos internautas usam e-mail, a concordância foi feita corretamente. Por quê? Porque quando eu tenho a expressão percentual, o verbo ou concorda no plural com a expressão numérica, ou ele concorda com o elemento que vem depois. Ok? Repare que nesse caso aqui, como os dois são plurais, o verbo só pode ao plural, ok? Mas poderia acontecer assim por 92% da cidade, 92% da empresa, por exemplo, e aí você teria uma expressão aqui no singular que pode fazer o verbo ficar no singular também, ok? Então, a concordância é ou com a expressão nominal que vem depois ou com a expressão numérica que vem aqui. Okay? Essa é a regra para expressões percentuais. Mas a questão pede o seguinte, ó, assinale a opção em que o verbo destacado também foi corretamente empregado no plural. Ok? Então temos que ver aí onde que a concordância está correta. No item A, devem fazer uma década que o e-mail surgiu, como o núcleo da locução verbal aqui é o verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é um verbo impessoal e toda a locução verbal deve ficar no singular. Então, o correto aqui é deve fazer uma década, porque trata-se do verbo fazer, indicando o tempo passado, e isso deixa o verbo impessoal, ok? E impessoal sem sujeito, e sem sujeito fica sempre na terceira pessoa do singular. No item B, existem problemas de linguagem que inviabilizam a compreensão. O existir tem sujeito, tá, gente? Então, o que existe? Problemas de linguagem que inviabilizam a compreensão. Problema está no plural, o verbo existir vai ao plural normalmente. Resposta, portanto, item B. Ah, professor, não é o que acontece no item C? Devem haver, o haver no sentido de existir não é impessoal? É, por isso que o correto aqui deveria ficar deve haver. O existir, ele tem sujeito sempre, ele se flexiona sempre. O haver no sentido de existir é que não, fica sempre na terceira pessoa do singular, como no item C está errado, o item D está errado também, que tinha que ser o havia, e o fazia, a mesma coisa aqui do item A. Então, gente, aqui é uma questão clássica de concordância, ok? Dos verbos impessoais, resposta, letra B. Na questão de número 4, nós temos o seguinte, mas foi escrito de uma maneira tão confusa que ocorreu um colapso na central de atendimento da empresa. Ora, a oração destacada expressa uma ideia de que, olha, reparem que ela está sendo encabeçada, ó, por uma conjunção, um grupo conjuntivo aqui, tão que, olha só, olha lá, o tão, vou botar aqui, tentar marcar aqui, né? Olha lá, tão que. O tão que, ele é uma conjunção que tem um valor de consequência. Ele encabeça orações subordinadas adverbiais consecutivas. Tão que, tanto que, tamanho que, tal que. Tão, tanto, tamanho, tal. Ok? Essas conjunções sempre dão ideia de consequência. Por isso, são classificadas como consecutivas. E a resposta, portanto, fica sendo no item B. Essa é uma questão clássica também de sintaxe do período composto, certo? Então, é bem frequente nos concursos também. Vocês podem estudar esse ponto olhando a classificação das orações e estudando também
o valor semântico das conjunções. É importante tanto para questões como essa número 4 aqui, como também para questões envolvendo coesão e coerências textuais. Tá, pessoal? Então já fica a dica também para vocês estudarem esse ponto. Podem ficar de olho no nosso blog, em que eu vou postar lá muitas dicas também sobre sintaxe do período composto, daqui até o dia da prova, para vocês também. Para vocês ficarem ligados nisso, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, não deixem de frequentar a nossa fanpage, né? Colocarem lá a dúvida de vocês, porque aí sim você vai ficar sempre sabendo das novidades, dos materiais que nós vamos postar aqui para vocês, ok, pessoal? Então vamos seguir em frente para a questão de número 5, uma questão de análise sintática do período simples, ok? Vamos ver o que a questão está dizendo. A função sintática que exerce o termo destacado em, segundo Rui Leal, superintendente do Instituto Via de Acesso, que prepara e insere jovens no mercado de trabalho, qual é a função sintática disso daqui? Repare que esse termo está explicando quem é o Rui Leal, ok? O termo que explica uma palavra ou expressão anterior é um aposto, ok, gente? Então, análise sintática pura e simples. Ok? Então fiquem de olho nisso aí também, certo? Lembrando que nós temos os nossos módulos de sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, ok? Que logo, logo vão estar no ar aí e vão ser mais um material para vocês olharem e se prepararem para a prova. Por enquanto, vão acompanhando aqui a nossa correção, certo? E em caso de dúvida, não deixe de entrar em contato aqui pelo canal, via fanpage, certo? Não deixe de entrar em contato com a gente, vamos procurar ajudá-los no que for preciso. Na questão de número 6, olha aí, conjunções de novo. As conjunções destacadas em uso indevido de abreviações, formalidades, ora excessiva, ora inexistente. Qual é o valor semântico, então, do ora, ora? Ora, ora dá um valor de alternância. Ok? São conjunções coordenativas alternativas. Ok? Então, se estudarem, já três questões já no total aí, falando sobre valor semântico de conjunções, classificação das orações subordinadas, do período composto, certo? Então, olha a dica aí, né? Se delineando para a prova. Ok? Análise sintática, pessoal. Anotem essa ideia aí e vamos em frente com a questão de número 7, que vai ser sobre regência, outro ponto muito presente também nas provas, ok? A regência nominal está correta na preferência crescente por e-mails. Assinale a opção em que a frase apresenta ideia coerente com o texto e está correta quanto à regência do verbo preferir. Então, lembrando, qual é a regência do preferir, pessoal? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. É essa a regência, ok? Não existe preferir do que, prefiro isso do que aquilo. Não, está errado do ponto de vista da gramática, ok? Também é errado usar reforçativos do tipo, prefiro muito mais, prefiro 1 milhão de vezes. Esse tipo de construção não se usa com o verbo preferir. Então, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Essa é a regência adequada. Então, na letra A, temos a conexão móvel e constante faz com que os internautas prefiram usar as redes sociais a se conectarem via e-mail. Então, a regência está correta, né? Eu prefiro uma coisa a outra, mas não está de acordo com o sentido do texto, ok? Letra B. Uma pesquisa mostra que 92% dos internautas preferem usar o e-mail do que se comunicar. Então, esse do que está errado. Como eu disse, quem prefere, prefere alguma coisa a outra e não do que outra. Tá? Então, letra B errada aqui. No C, de modo geral, as pessoas preferem se comunicar pela internet a fazê-lo através da fala. Correto. Eu tenho o preferir aqui, regindo adequadamente a preposição a, logo, resposta letra C, ok? Repare que no item D eu tenho um reforçativo, que eu disse não se usa com o verbo preferir, ok? E no item E eu tenho lá o do que também é errado, porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Questão de número 8. No trecho, isso é uma arma que o colaborador tem na mão. Identifica-se qual figura de linguagem aí, ok? Isso é uma arma que o colaborador tem. Isso é uma metáfora, né, gente? Na verdade, a arma aí está sendo usada no sentido figurado, ok?
eu vou lembrar que figuras de linguagem já caiu numa outra prova IBAD que nós comentamos aqui. Então fica a dica aí, ó, essa banca estuda bastante, cobra bastante figuras de linguagem. Ok? Mais uma dica para vocês aí. Na 9, no trecho, se não estiver muito bem orientado e preparado, pode escrever absurdos em seus e-mails, alerta. Se a conjunção ser for substituída por caso, na nova redação, o verbo estar vai assumir que forma. Então, o que eu vou ter aqui na 9? Caso não esteja, certo? Se eu troco esse se aqui e o caso, pela conjunção caso, esse verbo aqui vai para o esteja, caso não esteja. E o esteja, ele é o quê? Qual é o tempo verbal dele? É o presente do subjuntivo. Então, letra D, certo? Caso não esteja. O estiver aqui, ele é o futuro do subjuntivo. Tá com C. Se eu colocar o caso, passa a ser esteja, presente do subjuntivo, letra D, certo? E na questão de número 10, temos: assinale a opção em que o acréscimo de vírgulas ao trecho original ou mantém de acordo com a norma culta da língua. Então, nós temos na letra A, brincadeiras mal interpretadas geram, opa, essa vírgula aqui totalmente errada, ok? Porque está separando o sujeito do verbo. Isso é o pior erro de pontuação que existe, tá, gente? Então, temos de descartar o item A. No item B, se não estiver bem orientado, aqui a vírgula está erradamente separando a conjunção do resto da frase da qual ela faz parte, errado também. C, a comunicação escrita parece ter tomado mais uma vírgula separando o sujeito do verbo, e isso é totalmente inaceitável. Item D, quando, na verdade, uma habilidade independe da outra. Aí, a vírgula isolando o advérbio aqui, na verdade, correto. Resposta da questão 10, letra D. Ok? No item E, mais uma vírgula errada aqui, ó, separando o sujeito do verbo. Então, isso confirma o item D como resposta da questão 10. E assim, pessoal, a gente encerra mais uma videoaula, ok? Comentando aí a prova de língua portuguesa da banca IBAD, pensando em você que vai prestar concurso para professor do estado da Paraíba. A gente espera que essa nossa videoaula tenha ajudado vocês a entender alguns aspectos da gramática do português que são cobrados por essa banca. Caso ainda tenha alguma dúvida, não deixe de postar aqui no canal a sua dúvida, que teremos grande satisfação e prazer em atendê-los, ok? Para acompanhar nossas novidades, não deixe de se inscrever aqui no canal, ok? Que nós vamos postar com regularidade até o dia da prova muitas outras provas comentadas como essa aqui, ok? Se você também tem interesse em outros cursos, em outros materiais, né? Deixa aqui o seu comentário, curta, compartilha. Nós vamos ter interesse em ouvir vocês e sempre levar um material de qualidade, ok? Eu espero ver vocês na nossa próxima videoaula. Um abração, até mais.